Bora comigo, galera, aí na aula de hoje nós vamos falar sobre equações trigonométricas. Bora lá? Equação. O que é uma equação? Bom, para eu caracterizar uma equação, eu tenho que ter a presença de pelo menos uma incógnita e tenho que ter uma igualdade, porque sem a igualdade nós temos uma expressão e não uma equação, ok? E na equação trigonométrica, a nossa incógnita, ela ocupa o lugar do nosso ângulo, tá? Então, nas equações trigonométricas, a pergunta vai ser sempre assim, olha, que ângulo que tem seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, não importa, e aqui um valor. Só que esse valor, ele sempre vai ter que ser notável, caso contrário, nós teríamos que ter acesso àquela tabela trigonométrica, beleza? Vamos lá. Para falar das equações trigonométricas, eu optei não por uma aula teórica com conteúdos escritos, etc. Para falar de equação trigonométrica, eu optei por resolver com vocês algumas equações e dentro dessa resolução eu vou fazendo os comentários e chamando a atenção para aquilo que eu acho que é interessante a gente guardar no caderno, ok? Então vamos lá, fiquem atentos aos comentários que vão surgindo aqui à medida que a gente for resolvendo alguns modelos de equação. Comecei com uma simplesinha, tá? Então a nossa primeira equação é essa, olha, seno de x é igual a 1/2. Primeira observação que vocês têm que ter aqui é que eu não coloquei o intervalo, vocês estão vendo? Eu não falei se o x está no primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, etc. Tá? Então, como que nós vamos fazer esse tipo de coisa? Primeiro, quando ele não te dá um intervalo, isso te permite ficar dando voltas na circunferência trigonométrica. Então, vocês vão perceber que, sabe aquelas expressões de arcos côncavos que nós vimos em alguma aula aí para trás? É agora que ela vai ser usada. Porque se a gente pode ficar dando voltinhas na circunferência trigonométrica, então eu vou ter que incluir aqui no meu conjunto de solução aquela frasezinha, e todos os côncavos a ele. Só que essa frasezinha em matematiquês é aquele mais 2 mais capi, tá legal? Na dúvida, eu peço a vocês que voltem aí atrás num daqueles videozinhos que nós colocamos, um deles tem esse nome, expressão geral de arco côncavo. Vale a pena rever se ficar alguma dúvida em como dar essa solução. Beleza? Bom, vamos resolver nossa primeira equação. Aqui está falando que o seno do meu ângulo é 1/2 e ele está perguntando quem é esse ângulo, tá? Primeiro passo que a gente vai ter aqui dentro da resolução das equações trigonométricas é identificar na circunferência trigonométrica aonde está esse ângulo, tá? Ó, seno é o eixo Y e aqui está dizendo que o seno é 1/2. Então eu vou lá no meu eixo Y, na metadinha dele vou marcar. Como o seno está positivo, esse ângulo ele pode ser esse carinha aqui do primeiro quadrante ou esse carinha aqui do segundo quadrante, porque nesses dois quadrantes eu sei que o seno é positivo. Tá legal? Segundo passo, identificar o ângulo. Tá bom, eu já sei que é um ângulo do primeiro ou do segundo quadrante, mas que ângulo é esse? É um ângulo que tem o seno igual a 1/2. E pela tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, aquela tabelinha cantadinha lá atrás, nós sabemos que o ângulo que tem o seno igual a 1/2 é o ângulo de 30 graus, ok? Então, eu estou falando do 30 graus do primeiro quadrante ou do 30 graus do segundo quadrante. Se falta 30 para 180, então eu estou falando do ângulo de 150 graus. Ok, já sei de que ângulo que eu estou falando, então o próximo passo é igualar o ângulo da equação. Esse é o meu ângulo. Então agora eu vou igualar o ângulo da minha equação aos ângulos que eu achei como solução ali do seno igual a 1/2.
Beleza? Então eu vou falar o seguinte: x pode ser 30 graus ou x pode ser 150 graus. Agora é o detalhe que eu falei com vocês. Não apenas o ângulo de 30 e o ângulo de 150 tem o seno igual a 1 meio. O 30, o 390, o 750, todas as vezes que eu der uma volta na circunferência trigonométrica e parar sobre o ângulo de 30 ou sobre o ângulo de 150, eu vou ter o seno igual a 1 meio. Então, o ângulo pode ser 30 graus e todos os côncavos a ele, ou 150 graus e todos os côncavos a ele. Ok? Como não existe uma constante entre o 30 e o 150 e depois o 150 por 30, então eu tenho que dar duas soluções separadas. Esse é o momento que eu falei que, na dúvida em como dar essa solução, vale a pena rever aquele videozinho de expressão geral de arco côncavo lá atrás. Tá legal? Outro detalhe importante é que o enunciado, em momento nenhum, me falou se esse ângulo está escrito em grau ou em radiano. Quando ele não deixar nenhuma dica, então você escolhe se quer deixar a sua solução em grau ou se você quer deixar a sua solução em radiano. E caso eu quisesse colocar ela em radiano, então eu teria que falar que x é igual a π sobre 6 mais 360k, então mais 2 kπ, ou x é igual a 150 graus em radiano, que é 5π sobre 6, mais 2 kπ, que é todo o côncavo dele escrito em radiano. Tá legal? Então vamos recapitular. Primeiro passo, ignora o ângulo e pensa nisso. Seno é 1 meio. Vai na circunferência trigonométrica e identifica em qual ou quais quadrantes você tem o seno igual a 1 meio. Segundo passo, identificar qual ângulo que tem o seno igual a 1 meio. Terceiro passo, e só agora eu peguei o ângulo da minha equação e igualei ao ângulo que eu achei como solução. Tá? Então, no nosso terceiro passo é que nós vamos pegar esse ângulozinho aqui. E aí eu vou igualar o ângulo da equação ao ângulo da circunferência trigonométrica. Para vocês entenderem esse comentáriozinho meu aqui, vamos fazer junto o nosso segundo exemplo. Eu vou apagar o nosso quadro, vamos fazer ele juntos. E aí, depois eu vou passando a bola para vocês. Tá legal? Um minutinho que eu vou apagar o quadro e volto com vocês. Para deixar bem claro o que eu quis dizer naquele momento em que eu falei, e só no terceiro passo é que eu vou igualar os ângulos e vou manipular o nosso ângulozinho. Agora vocês vão entender do que eu estou falando. O seno do meu ângulo é igual a 1. Bom, atenção para o que eu vou dizer aqui agora. Tem muita gente que me pergunta assim, professora, eu não posso pegar esse 2 que está multiplicando e passar ele para lá dividindo, não? Não, sabe por quê? Ele está junto com o meu ângulo e eu só posso mexer no ângulo no meu terceiro passo, tá? O 1 é um número da equação, o 2 é parte do meu ângulo. Eu só posso mexer nele no terceiro passo da minha resolução. Vamos lembrar quais são? Primeiro passo. Identificar no círculo trigonométrico aonde que eu tenho o seno igual a 1. Ignora o ângulo por enquanto. Vamos lá na nossa circunferência. O seno igual a 1. Aonde que o y vale 1. O y vale 1 aqui, ó. Isole. Segundo passo. Identificar o ângulo que eu acabei de marcar na minha circunferência trigonométrica. Aquele ângulo é o ângulo de 90 graus, se eu quiser trabalhar em graus, ou eu posso falar que ele é o π sobre 2, se eu quiser trabalhar em radiano. Primeiro passo, identificar na circunferência trigonométrica onde que o seno vale 1.
Segundo passo, identificar qual o ângulo que eu acabei de marcar na minha circunferência trigonométrica. Terceiro passo é igualar o ângulo da minha equação ao ângulo marcado, ok? E só agora nós podemos mexer nessa bolinha que eu marquei aqui como sendo o nosso ângulo. Então, vamos lá? Eu achei que o 2x é igual a 90 graus. Então, x é igual a 45 graus mais todos os ângulos côngruos a ele, ok? Eu não quero dizer que o seno de 45 seja 1. O seno de 2 vezes 45, ou seja, o seno de 90, é que é 1. Aqui eu estou falando que para o meu ângulo ser 90 graus, ter um seno igual a 1, no lugar do x eu tenho que colocar 45 graus. Entenderam? Caso eu quisesse fazer ela em radiano, então eu faria assim. O meu ângulo é π sobre 2. Está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a π sobre 4, mais todos os côngruos a ele. Ok? Primeiro passo, marcar na circunferência trigonométrica. O ponto ignora o ângulo que tem o seno igual a 1. Segundo passo, identificar que ângulo que eu acabei de marcar na circunferência trigonométrica. Terceiro passo, igualar o ângulo da equação ao ângulo que nós encontramos na circunferência trigonométrica. Como não deu para a gente um intervalo, eu tenho que acrescentar todos os côngruos a ele no final da minha solução. Ok? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Bom, no nosso terceiro exemplo, eu vou dar uma dica para vocês e vou sugerir aquela pausazinha para vocês tentarem resolver. Tá legal? Primeiro, eu vou ter o cuidado de marcar aqui, ó, o que é ângulo. Ó, 1 mais a tangente de 2x é igual a 0. Então, o 1 é número da minha equação e o meu ângulo é 2x. Dica: tangente, seno, cosseno para um lado, número para o outro. E aí começa todo o nosso processo de resolução. Pausa no vídeo, tenta fazer, que eu volto corrigindo com vocês. Valeu! Bora comigo então corrigir juntinhos aqui. Como eu comentei e deixei a dica aí, antes de eu começar o processo de resolução da equação, eu vou arrumar ela. Como assim? Seno, cosseno, tangente para um lado da igualdade e número para o outro. Tá legal? Então eu vou fazer o seguinte. A tangente do meu ângulo é igual a menos 1. Porque eu tirei o 1 daqui que era positivo e ele foi para lá negativo. E notem que eu nem copiei o ângulo. Por quê? Porque eu só vou mexer nele no terceiro passo de resolução. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo da resolução, identificar na circunferência aonde eu tenho a tangente igual a menos 1. E nós vimos no vídeo anterior a esse, aquele videozinho que falava sobre equações, tangente na circunferência trigonométrica. Nós vimos que o eixo da tangente, ele é um eixo exterior à circunferência trigonométrica, paralelo ao eixo dos senos, passando pela origem. Nós vimos ainda que da origem para cima, a tangente é positiva e atinge ângulos do primeiro e do terceiro quadrante, e que da origem para baixo, a tangente é negativa e atinge ângulos do segundo e do quarto quadrante. Ok? Então, tangente negativa igual a menos 1, eu estou falando então desse carinha aqui do quarto quadrante ou desse daqui, ó, que está no segundo quadrante, que é onde nós temos a tangente negativa. Segundo passo, identificar de que ângulo que eu estou falando ali. Que ângulo que tem a tangente igual a 1? 45 graus. Então, eu estou falando do 45 graus do segundo quadrante ou do 45 graus do quarto quadrante. Quem preferir? Em radiano, né? 135 é o 3π sobre 4
e o 315 é o 7π sobre 4. Primeiro passo, marcamos na circunferência. Segundo passo, identificamos o ângulo. Terceiro passo, nós vamos igualar o ângulo da equação àquilo que nós encontramos, ok? Então, eu tenho que 2x é igual a 135 graus, ou 2x é igual a 315 graus. E aqui vai entrar um detalhe super importante que nós vimos lá na expressão geral de arco côncavo. O ângulo de 135 e o de 315 são simétricos em relação à origem, ou seja, a distância entre 135 e 315 é a mesma distância entre o 315 e o 135. Ou seja, a cada 180 graus, a cada meia volta, eu saio de um ponto válido para o outro. Conclusão: na minha solução, eu não preciso de apresentar as duas soluções. Eu apresento uma delas só. Então, 135, 2x igual a 135. Então, x vai ser igual a metade de 135, que é 67,5 graus, mais meia volta k vezes. Ok? Ao invés de 360 graus k vezes, só 180. Quem preferiu trabalhar em radiano, vai fazer 2x igual a π sobre 4. Então, x igual a π sobre 8 mais kπ, ou seja, mais meia volta k vezes. Quem acertou? Parabéns! Quem lembrou desse detalhe de simetria em relação à origem? Top demais! Então agora nós vamos apertando um pouquinho. No primeiro ângulo era simples, x não tinha nada. No segundo a gente mexeu um pouquinho no ângulo. No terceiro exemplo, nós colocamos um número misturado e aí nós vimos que tem que ser seno, cosseno, tangente para um lado e número para o outro, ok? Vamos para o nosso quarto exemplo. Segura aí que a gente vai junto nessa. Olha, esse é o nosso terceiro exemplo. A dica que eu tenho aqui agora é a seguinte: olha para o nosso ângulo. O ângulo agora é x mais π sobre 3, perdão, x menos π sobre 3. Π sobre 3 é uma escrita em radiano, então agora nós não temos mais a opção de trabalhar em grau, não. A minha solução vai ter que ser dada em radiano, porque ele já deixou aqui, ó, essa ordem de forma implícita. Tá bom? Olha, seno e cosseno e tangente não tem nenhum número misturado, já está arrumadinha para começar o nosso processo de resolução. Dada a nossa dica, pausa o vídeo, tenta fazer, que eu volto corrigindo com vocês. Valendo! Bora conferir quem conseguiu fazer? Primeiro passo, vamos identificar na circunferência trigonométrica aonde que eu tenho cosseno valendo raiz de 3 sobre 2. Ó, cosseno é o eixo x e ele está positivo. E a gente sabe que o cosseno é positivo no primeiro ou no quarto quadrante. Então, eu estou falando desse carinha do primeiro ou desse do quarto quadrante. Segundo passo, identificar quais os ângulos que foram marcados ali. Que ângulo que tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2? 30. 30 graus do primeiro quadrante ou o 30 graus, que é o 330, do quarto quadrante. Só que ele não me deu a opção de trabalhar em grau. Eu vou ter que trabalhar em radiano. Então, ao invés de 30, π sobre 6, e ao invés de 330, 11π sobre 6. Primeiro passo foi, segundo passo foi, terceiro e último passo. Agora sim, eu vou igualar o meu ângulo às possibilidades que nós encontramos. Ou o meu ângulo é π sobre 6, ou o meu ângulo
é 11π sobre 6. Notem que agora o 30 e o 330 não são simétricos em relação à origem, então não tem aquela constante entre um ponto e outro, eu tenho que deixar as duas soluções, então, só que agora a gente vai arrumar isso daqui. Tá legal? O π sobre 3 está subtraindo, vai para lá somando. Então eu vou fazer aqui, ó, π sobre 6 mais π sobre 3 e vou tirar o mínimo. Vai dar π mais 2π, tá dando 3π sobre 6. Podemos simplificar? Podemos, e aí vai ficar π sobre 2. Então, x é igual a π sobre 2, mais todo o côngruo a ele, ou, agora vamos arrumar isso daqui, então agora eu vou fazer 11π sobre 6, mais π sobre 3, vou tirar o mínimo entre eles, vai ficar 11π mais 2π, 13π sobre 6. Então, 13π sobre 6 e todo o côngruo a ele. Está aqui a nossa solução. Para quem acertou, parabéns. Bora para mais uma? Vem comigo. Vamos às dicas então? E aí eu vou sugerir aquela pausa como sempre, ok? Bom, primeiro vamos identificar aqui quem é ângulo, quem é número, né? 2 mais o cosseno disso é igual a 1. Então, isso aqui, por enquanto, eu não vou poder mexer. Mas o 2, sim, pode deixar o cosseno de um lado e o número do outro. Bom, chegou a hora. Pausa o vídeo, tenta fazer e a gente volta corrigindo. Vai lá, valendo! Vamos arrumar a casa. Antes de começar a brincadeira, aqui eu tenho o seguinte: o cosseno do meu ângulo é igual a 1, o 2 está somando, passa para lá, subtraindo, então eu tenho que o cosseno do meu ângulo é igual a menos 1, e agora está pronta a nossa equação para começar o processo de resolução. Vamos comigo? Identificar a circunferência trigonométrica, aonde que eu tenho cosseno igual a menos 1. Ó, o cosseno vale menos 1 aqui, ó, nesse ponto. O segundo passo é identificar que ângulo que está naquele ponto. Reparem que aqui, ó, tem um π sobre 2 aparecendo, o que nos obriga a trabalhar em radiano. Então, esse pontinho aqui, ó, é o π, certo? Terceiro passo, uma vez identificado o ângulo, eu vou igualar o ângulo da minha equação ao ângulo que nós encontramos ali. Então, x menos π sobre 2 é o π, e esse π sobre 2 que está diminuindo, passa para lá somando, e nós vamos ter que tirar o mínimo, então vai ficar 2π mais π, 3π sobre 2. Então, x é igual a 3π sobre 2 e todo o ângulo côngruo a ele. Beleza? Só tem um pontinho marcado, eu sou obrigada a dar uma volta completa. E essa é a solução da nossa equação. Tá legal? Vamos para mais uma? Mais um modelo um pouquinho diferente disso aqui que a gente está fazendo, tá? Espero que vocês estejam entendendo e acompanhando, e principalmente que vocês estejam pausando o vídeo e tentando fazer sozinhos. Bora para mais uma. Essa é a equação. E o que ela tem de diferente? Cosseno ao quadrado de x. Até agora a gente não tinha elevado a nada, né? Ok. Vamos identificar quem é o nosso ângulo aqui, olha. O ângulo é esse. O ângulo é simples. É o x. Tá legal? Então, o que não for ângulo, eu posso mexer. Esse quadrado é número, então eu posso mexer. O que eu vou falar? Se o cosseno do meu ângulo é
eu tenho que o cosseno ao quadrado é meio, né? Então eu tenho que o cosseno do meu ângulo é igual a mais ou menos a raiz de meio. Olha lá, eu tirei daqui o elevado a 2 e o elevado a 2 passa para lá na forma de raiz quadrada, beleza? Ó, raiz de 1 é 1, raiz de 2 não tem exata, então nós vamos ter que racionalizar aquilo ali. E aí eu vou ficar com raiz de 2 sobre 2. Então aqui está escrito que o cosseno do meu ângulo é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. E a nossa equação está pronta para ser resolvida. Vamos lá? Primeiro passo, eu vou identificar a circunferência trigonométrica, onde que eu tenho cosseno igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Olha, o cosseno está positivo e negativo. Então, na verdade, o meu ângulo ele pode estar no primeiro quadrante ou no quarto quadrante, se o cosseno for positivo. Ele pode estar no segundo quadrante ou no terceiro quadrante, que é onde o cosseno é negativo. Então, eu tenho 4 pontinhos marcados sobre a nossa circunferência trigonométrica. Segundo passo, ok, que ângulo que está por trás daquela marcação? Ele não falou se em grau ou em radiano, não deu uma dica, não tem deixa nenhuma. Então, nós ganhamos a liberdade de trabalhar em grau ou em radiano, tá? E o ângulo que tem o cosseno raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45. Então, eu estou falando do ângulo de 45 de qualquer um dos 4 quadrantes. Pode ser o 45, que é o do primeiro, o 135, que está no segundo, o 225, que está no terceiro, ou o 315, que está no quarto quadrante. Agora, vem a dica. A distância entre esses pontos, olha, é de 90 graus. De 45 para 135 é 90. De 135 para 225 tem 90 graus. Existe uma constante entre todos esses pontos. Então, eu não preciso falar todos eles. Basta eu falar a primeira vez que eu piso num ponto válido e acrescentar 90 graus K vezes. Beleza? Então, vamos lá. O meu ângulo é 45 graus mais 90 graus K vezes, se eu quiser a minha resposta em graus, ou x é igual a π sobre 4 mais K vezes o π sobre 2, se eu quiser a minha solução em radianos. Quem conseguiu? Parabéns! Eu vejo vocês já na parte 2 de equações trigonométricas. Beijo, beijo!